O senhor citou que a pessoa mais indicada para fazer indicação é o profissional médico. Há outro profissional que também pode fazer indicação do medicamento? Sim, o profissional que trabalha com a área de psicologia, ele pode avaliar adequadamente essa paciente ou esse paciente e saber determinar até que ponto a psicoterapia pode ajudar de uma maneira isolada ou até que ponto é necessário realmente o uso de um medicamento. O grande problema que eu vejo é que muitas vezes as pessoas querem tomar um medicamento, no caso da depressão mesmo, e não resolvem o problema que está gerando a ansiedade, que está gerando depressão. Ou seja, o tratamento tem que ser acompanhado por uma terapia psicológica, é isso? Exatamente. Às vezes, a pessoa está passando apenas por uma reação de ajustamento. Por exemplo, perdeu um ente querido, está passando uma reação depressiva muito importante. E aí, nesses casos, o uso de um ansiolítico apenas ou de um antidepressivo por um curto tempo já é o suficiente. Agora, o grande quê da questão é quando a pessoa vive um problema e às vezes vai ao médico pedir um remédio para suportar melhor aquele problema. Se você me permitir, eu gostaria de dar um exemplo assim. Claro, fique à vontade. Muito bobo, e é um exemplo até politicamente incorreto, mas eu vou dar um exemplo muito bobo. Vamos supor uma mulher que tem um conflito conjugal que apanha do seu esposo todos os dias. Que remédio que o profissional médico pode dar para essa mulher para ela passar a achar uma maravilha apanhar do esposo? A não ser que ela seja masoquista, né? Como dizia o Nelson Rodrigues, nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, né? Mas essa não é a realidade. Então ela precisa sim tomar o medicamento, fazer psicoterapia e tentar resolver o problema que gera aquele quadro de ansiedade, aquele quadro de depressão. Correto. Doutor, agora quais são os efeitos colaterais da fluoxetina? A fluoxetina é chamada também como a pílula da felicidade, né? Isso há cerca de 20 anos atrás, no início da década de 90, teve até uma matéria publicada, a capa de uma revista de circulação semanal, trouxe como se estaria entrando no mercado a pílula da felicidade. Isso foi no início da década de 90. Depois da fluoxetina já teve uma certa evolução e hoje nós temos drogas, vamos dizer, de qualidade muito maior do que a própria fluoxetina. É que com a queda da patente, a fluoxetina agora está mais barata e por isso disposta na rede pública. Mas é uma droga muito boa para determinados casos, né? Então, por exemplo, ela é uma droga que tira o apetite. Você tem um paciente que está depressivo com anorexia, com perda do apetite, você não pode usar fluoxetina. Outro efeito colateral, ela é uma droga que tira o sono. Então, pessoas que têm insônia não devem fazer o uso da fluoxetina. E com relação até ao próprio apetite, né, isso é um efeito colateral inicial. A pessoa usa a fluoxetina por muito tempo, depois de um certo período, ela vai inclusive ter aumento do apetite, principalmente para a ingestão de doces. E por que isso acontece, doutor? Isso daí são reações de estimulação que ocorrem no cérebro. A fluoxetina estimula determinados receptores no princípio que inibem o apetite. E depois, com o passar do tempo, a estimulação desses receptores se faz de uma maneira diferente, invertendo assim a ação.